Oi gente, eu sou Alexandro Mota, sou fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. Hoje venho gravar um vídeo um tanto diferente aqui, porque habitualmente e geralmente eu venho falar aqui sobre um assunto específico. Hoje eu selecionei algumas perguntas em uma postagem que eu fiz lá em nossa página no Facebook e peguei as dúvidas de vocês e vou tentar responder aqui hoje algumas dúvidas bem legais que vocês enviaram lá na postagem, tá certo? Então vamos começar com as perguntas. A primeira pergunta é do Anderson Baliana. Ele perguntou o seguinte: por que todos os planetas, estrelas e etc. são redondos? O que faz eles se formarem assim? Anderson, os planetas eles são redondos porque a gravidade ela puxa matéria para todos os lados. E quando puxa para todos os lados, a tendência é que se forme um objeto esférico, tá certo? Porque, como eu acabei de falar, se puxa para todos os lados, tá? Todos os lados mesmo, o objeto se torna esférico. E é por conta disso que os planetas são redondos. E as estrelas também, tá? Só que no caso das estrelas, ela tem uma coisa chamada força de pressão que não deixa a gravidade cair sobre seu próprio peso ali e ela se contrair. Aí se mantém uma bola estável por bilhões de anos, porque a gravidade tenta contrair e a força de pressão dada pela reação de fusão nuclear no núcleo ali acaba fazendo com que uma força compense a outra e se forme ali uma estrela, uma bola de plasma estável por bilhões de anos. Os planetas não têm essa força de pressão, porém a gravidade ali não tem massa suficiente para cair sobre o seu próprio peso e se contrair cada vez mais. A gravidade faz com que se forme uma bola, tende a se formar uma esfera, tá certo? A próxima pergunta é do Albert, do Abet. Ele perguntou assim: é verdade que existem terrenos para venda na Lua? Assim, até certo ponto é verdade, só que a União Astronômica Internacional não considera, tá? Não considera essas vendas legítimas. Então você pode comprar de forma simbólica, tá? Mas oficialmente você não é dono de nada na Lua e nenhum outro astro, tá? Existe um tratado do espaço sideral que determina que ninguém, nenhuma nação, nenhuma pessoa pode se apropriar por astros, tá certo? Então, existem até sites que vendem, mas você tem que saber que você está comprando ali uma coisa simbólica. A Graziela Araújo, ela perguntou aqui também: é verdade que a estrela tem um tempo determinado de vida e quando esse tempo acaba, ela cai? Obrigado. Graziela, a estrela realmente tem um tempo de vida, tá bom? Estrelas não são coisas infinitas, mas depende muito da massa da estrela. Por exemplo, tem estrelas que vivem milhões de anos, mas tem estrelas que vivem na casa de bilhões de anos. O Sol é uma estrela que vai viver aí cerca de 10 bilhões de anos. Só que Betelgeuse, por exemplo, vai viver cerca de milhões de anos, na casa de milhões de anos, tá certo? Por quê? Porque quanto maior a estrela, mais massiva for ela, mais rápido, na verdade, ela vai queimar ali seu combustível. Queimar entre aspas, né? Porque ela ali funciona como fusão nuclear. Então a forma mais certa que eu poderia dizer aqui, consumir todo o seu combustível, que é basicamente transformar elementos ali. Então, vai chegar um momento que ela vai acabar e vai assim ou explodir supernova, ou virar uma anã branca, ou até mesmo um buraco negro, mas isso depende muito da massa da estrela. Mas isso fica para outro vídeo, senão o assunto aqui fica muito longo. Mas respondendo sua pergunta, sim, estrelas possuem tempo de vida, só que quando elas morrem, elas se transformam em algum objeto a depender de sua massa, tá certo? E estrelas não caem, tá? Não tem como cair no espaço porque a gravidade é criada ali pelo próprio objeto, tá bom? A próxima pergunta é do Paulo aqui, Paulo Puqueiro. Ele perguntou, falou assim o seguinte: você não responde ninguém. Não, rapaz, estou cansado de enviar perguntas. Perdeu a oportunidade aqui, viu, Paulo? Estou respondendo a galera aqui, tá certo? Mas se vocês tentam entrar em contato comigo lá pelo inbox do Facebook, estou com um problema de responder mensagens lá, então é bem complicado, tá certo? O Eduardo Prudêncio perguntou por que vocês tiraram o selo de superfã. A gente não tira o selo de superfã lá no Facebook, tá? Quem tira é o próprio Facebook, tá certo? A gente não tira selo de ninguém, tá? Se você parar de interagir com a página, o selo some automaticamente. Tem que continuar interagindo para que o selo continue.
A próxima pergunta é do João Henrique, ele perguntou: como classificamos as estrelas por cores, sendo que elas emitem luz branca, tá certo? Bom, geralmente a cor de uma estrela ela é determinada ali pela sua temperatura superficial, tá certo? Só que as estrelas elas emitem realmente em todo o comprimento de onda possível. Só que por conta dessas misturas, o Sol, por exemplo, tende a ser branco, tá? Porque a mistura de todas as cores é branco, tá certo? Então, digamos que as estrelas possuem cores porque na sua emissão vai ter um ponto ali no espectro dela que ela vai ter um pico de emissão. Apesar dela emitir em toda a parte do espectro eletromagnético, vai ter um ponto no espectro em que seu pico de emissão é maior, mas a cor do Sol tende a ser branca porque a mistura ali de todas as emissões do espectro eletromagnético. A Priscila Uias, ela perguntou aqui: dicas para identificarmos a olho nu Júpiter e Saturno pela posição da Lua. Bom, isso depende muito, né? Porque a Lua não fica imóvel no céu, tá? Mas uma dica para encontrar esses planetas atualmente agora, né? Eles estão visíveis por volta da meia-noite, você já consegue encontrar eles no céu. Então, eles são dois pontos brilhantes, eles possuem um brilho mais estático do que as estrelas, porque os planetas estão mais próximos da Terra e geralmente eles brilham mais que as estrelas. Então, você olhando para a direção leste, atualmente, você encontra esses dois planetas, Júpiter e Saturno. Também tem Marte nessa posição, ele tem um brilho ali avermelhado, tá bom? Próxima pergunta, o Deision, ele perguntou aqui: gostaria de entender como o cometa Halley passa próximo da Terra de tantos em tantos anos, porque ele simplesmente não sai do sistema solar. Bom, é a mesma premissa do porquê a Terra também não sai do sistema solar. O Sol, ele prende a Terra na órbita, porque ela está orbitando, assim como prende o cometa Halley. O cometa Halley ele também possui uma velocidade de translação ou de revolução, depende, alguns astrônomos gostam de chamar esse movimento que ele faz ao redor da estrela de revolução. E essa velocidade quer fazer com que o cometa ele escape do sistema solar. Só que a gravidade do Sol, né, a massa ali que deforma o espaço-tempo, que cria o campo gravitacional da estrela, não deixa isso acontecer. Ao mesmo tempo que a velocidade de revolução dele quer jogar ele para fora, tá certo? Pela inércia, ao mesmo tempo a gravidade do Sol prende ele e essas forças ali se compensam e fazem o cometa Halley ter uma órbita estável, tá bom? Então é por isso que ele não sai do sistema solar e a mesma coisa vale para a Terra também. A Miriam Barros perguntou: queria que você ensinasse a usar aplicativos de mapa estelar. Muita gente não sabe, inclusive eu já ensinei nesse videozinho aqui, tá? Você pode acessar, eu já indiquei aplicativos e falei um pouco sobre eles. E olha esse vídeo aí, viu, Miriam? Que eu acho que você vai entender basicamente como é que funciona, tá certo? A pergunta do Matheus Sepp é o seguinte: a existência de Nibiru ou Nibiru é confirmada? Se sim, como é que funciona a sua órbita no Sol? Não existe qualquer evidência científica da existência de Nibiru, tá certo? Não existe. Por quê? Se um planeta como Nibiru existisse no sistema solar, provavelmente já teria sido detectado. A tecnologia óptica de telescópios hoje é incrivelmente avançada comparada a séculos anteriores. Então, se um planeta dessa magnitude que o pessoal gosta de falar que Nibiru já teria sido descoberto tanto por megas telescópios que os próprios astrônomos amadores têm, tanto quanto pela NASA e outras agências espaciais. Não tem como esconder, porque existem dezenas de milhares de astrônomos amadores pelo mundo e cada um tem seu telescópio que poderia muito bem descobrir esse tal Nibiru. Então não existe Nibiru, pelo menos não tem nenhuma evidência até o momento de que ele exista. E é isso, né? Espero que você tenha entendido aí essa questão. Então não tem nem como eu dizer como é que funciona a órbita dele ao redor do Sol, porque ele não existe. O Luiz Alberto falou: eu ouvi um pronunciamento da página de que não há vida em outros planetas. Com que base essa informação? Eu nunca disse que não existe vida em outro planeta. Ao contrário, eu sempre defendi a ideia de que, dado o número de galáxias, o número de estrelas que existem no universo, estatisticamente falando, é muito improvável que não exista vida, tá? Deve existir sim vida em outro planeta, em algum lugar do universo.
A questão é se existem seres alienígenas que visitam o nosso planeta, tá? Isso aí não dá para saber, tá certo? Pelo menos não tem evidência científica disso, não dá para afirmar que eles visitem. Aqueles vídeos que a gente vê por aí de OVNIs e tudo mais, pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Não precisa ser necessariamente relacionado a alienígena. Então eu nunca disse isso. Eu nunca disse que não existe vida. Eu só disse que a possibilidade existe, mas provavelmente não visitam a Terra. Eu recomendo que você veja esse vídeo aqui, que eu explico melhor essa questão de vida fora da Terra mais detalhadamente, tá certo? A próxima pergunta foi feita pelo Samuelson Maciel e pela Juliana de Freitas. A pergunta da Juliana foi o seguinte, muito parecida com a do Samuelson, tá? Ela falou que a filha dela quer ser astrônoma e perguntou como é a realidade da profissão no Brasil, que faculdades tem. Bom, é sabido que o nosso país ele não tem muito investimento em ciência, não isso é de longa data, tá? De governos anteriores, governo atual e tudo mais, mas eu não quero entrar nessa questão aqui agora. A questão é, ciência no Brasil é pouco valorizada, independente da área, inclusive a astronomia é uma delas, tá bom? A perspectiva da profissão no Brasil, da astronomia, infelizmente não é promissora, digamos, tá? Não dá para conseguir um emprego fácil. Tem como cursar ela? Tem. Você pode fazer na USP, na UFRJ, por exemplo, são universidades que possuem o curso de astronomia. Só que o que as pessoas fazem geralmente é cursar física primeiro, porque a astronomia vê muito física, tá? Essa questão de cálculos e tudo mais. Só que o pessoal faz física para depois se especializar em uma área da astronomia, tá bom? Não entram direto no curso. Tem como entrar direto no curso? Tem. Nessas universidades que eu falei, tá? Mas geralmente o pessoal faz isso de cursar física primeiro. Eu, particularmente, não sou astrônomo, tá? Eu sou divulgador científico com foco em astronomia. Eu estudo astronomia por conta própria, então é bom ficar claro aqui. Eu curso Comunicação Social pela Universidade do Estado da Bahia. Eu sou um grande amante da astronomia, eu estudo por conta própria. Então, sobre a perspectiva da profissão no Brasil, é essa. Infelizmente, não temos muita... A possibilidade de você trabalhar com a profissão aqui no Brasil poderia ser na base de Alcântara, tá? Se ela fosse ativa, né? Vamos lá, a Agência Espacial Brasileira, ela não é ativa no mundo da exploração espacial, tá? Então é melhor, se tem a perspectiva de estudar esse assunto, é melhor ir para fora, tá? As possibilidades na área é melhor lá fora do que aqui. Eu tenho que ser realista, tá certo? Tem como trabalhar aqui? Tem, tá? Como eu falei, mas as perspectivas de emprego são melhores lá fora, tá bom? Então é isso, gente. Eu acabei de responder aí algumas perguntas bem legais que vocês mandaram. Se vocês gostaram desse vídeo aqui que eu respondo perguntas de vocês, deixa um like aí, se inscreve no nosso canal, comenta se vocês gostaram ou não, tá bom? Então, se vocês gostaram, eu trago aqui de novo outro vídeo como esse, com novas perguntas. Tá? E igualmente interessantes também, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui e até a próxima.